Bom dia, galera! Hoje a gente inicia mais uma aula de geografia, né? Espero que todos estejam bem. E por enquanto a gente vai continuar aqui, né? Com as nossas aulas online. E hoje a gente vai estudar sobre os ecossistemas na América na página 65, tá? Então aconselho a você que ainda não está com o livro, que pegue seu livro na sua mochila, na sua cama ou em qualquer canto da sua casa, né, que você tenha deixado, e que você abra na página 65, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre os ecossistemas na América. A gente traz um conceito falando sobre o que é o ecossistema. Eu acredito que você já tenha estudado, né, em ciências falando sobre o ecossistema. Mas o que é o ecossistema? É o conjunto formado pelos seres vivos de um ambiente, tá? Isso é muito importante, eu vou destacar aqui para vocês. Mas as condições naturais do local, tá? Como a temperatura, a umidade, o solo, a água e as interrelações que consistem no ecossistema. Ou seja, ele é um conjunto, né? Por que um conjunto? Porque nesse conjunto vai estar os seres vivos desse ambiente, mais as condições naturais desse ambiente. E quais são as condições naturais desse ambiente? A temperatura, a umidade, o solo, a água e as interrelações que acontecem entre essas características aí, tá? Entre essas condições naturais, que vai constituir um ecossistema. Aqui a gente tem uma imagem, né, que fala também sobre o ecossistema, fala dos componentes bióticos e abióticos, fala do sistema estável, equilíbrio e autossuficiente, tá? Fala também sobre ecossistema em lagoa, a biosfera. Então, isso é numa visão um pouco mais científica, mais na visão do ramo da ciência, né? Mas se tratando nesse viés um pouco geográfico, é nessa perspectiva, né? Um conjunto, né? Que nesse conjunto tem os seres vivos e também juntamente com as condições naturais desse local, tá? Novamente recapitulando, a temperatura, a umidade, o solo, a água e as interrelações. O que seriam essas interrelações? Essas interrelações entre cada um desses componentes juntamente com os seres vivos, tá? Aí a gente vai entrar falando sobre esses ecossistemas. E a gente tem o primeiro ecossistema aqui na América que a gente encontra é a tundra, tá? Aqui é a imagem da tundra. E a tundra aparece aonde? Aparece nas áreas interiores aos círculos polares que ficam cobertos de gelo por cerca de 8 meses do ano, tá? Então é uma vegetação que ela se encontra principalmente nas áreas o quê? Nas áreas dos círculos polares, tá? No verão polar, quando o gelo derrete, desenvolve-se na tundra linques e musgos. E o que seriam os linques e musgos? Os linques é uma espécie de ser vivo que habita nesse ambiente, tá, gente? É típico desse ecossistema. E os musgos são plantas pequenas, sem semente, que normalmente se desenvolvem em locais úmidos e sombreados, tá? Então também é algo que aparece muito. Então, podendo aparecer algumas plantas com flores. Durante o verão, o pasto da tundra é utilizado para a criação de renas, como vocês podem ver na imagem de vocês aí, no livro de vocês na página 65, tá? De ecossistema, a gente tem, né? Só voltando aqui para vocês. A gente tem as pradarias, tá? As pradarias é o ecossistema típico das regiões centrais da América, tá? Isso é importante. Entre o leste dos Estados Unidos e montanhas rochosas, onde predominam as gramíneas. As gramíneas, gente, é um tipo de vegetação também que é típico desse local, tá? Ela é típica dessa vegetação. Olha aí, assemelha-se também bastante com as estepes e os pampas, ou seja, a vegetação que é encontrada nas padarias é muito parecida com as estepes. E o que seriam as estepes, gente? As estepes é uma formação vegetal com poucas árvores e os pampas constituem uma região natural de forma pastoril, tá? A gente percebe aí no de vocês os dois tipos, né? Tem a pradaria, que fica aqui nos Estados Unidos por volta de 1995, e aqui a gente tem os pampas em Bagé, no Rio Grande do Sul.
tá? Então é uma vegetação um pouquinho diferenciada, tá? E sobre o clima temperado continental, a agricultura é diversificada, assim como os recursos minerais, tá? Dependendo da localização, há uma determinada agricultura, tá? Aqui temos a imagem das pradarias, tá? E aqui a gente entra nas florestas o quê? De coníferas. Eu esqueci de colocar o OK para vocês, gente, na edição do nosso slide. Mas é a floresta de coníferas, tá? Vocês podem estar virando a página 66, tá? Que vem falar sobre essas florestas. E como são essas florestas, professora? Tá? Elas ocupam as áreas de alta latitude, né? Onde prevalecem temperaturas baixas, inverno rigoroso, longo e rigoroso e um verão curto, tá? Então, há poucas espécies que, né, adaptadas a essas condições estão o pinheiro e o aberto. E aqui a gente encontra, tá, gente? Por que o nome floresta de coníferas? Principalmente por essa formação das plantas, tá? Dessa vegetação, que parece cones. Então, as árvores têm folhas em forma de agulha, que é acicofoliadas, tá? O que é acicofoliadas? É um tipo de vegetação que apresenta folhas dessa forma, agudas, tá? De modo que não acumulam neve. É por isso que quando há o período de inverno rigoroso, as neves elas não ficam nas plantas totalmente, elas acabam caindo, tá? Então a maioria dessas florestas de coníferas elas estão no Canadá e na Federação Russa, mas também há essas florestas na Suécia, na Noruega e na Finlândia, tá? Aqui a gente entra o ecossistema de florestas equatoriais. Aqui a gente tem a que mais a gente tem como exemplo que é a floresta amazônica, tá? Elas apresentam cobertura vegetal densa e contínua, localiza-se na faixa próxima à linha do Equador e caracteriza-se por um clima quente e úmido. Aqui a gente tem a nossa floresta linda, exuberante, a nossa floresta amazônica, principalmente porque ela está localizada entre a faixa da linha do Equador, tá? Além disso, gente, outras características dessas florestas é que as formações arbóreas, né, são de folhas perenes. E o que seriam as folhas perenes? É um tipo de folhagem que mantém suas folhas durante todo o ano, ou seja, não tem aquele período das folhas caírem, tá? Então, por isso que é folha perene, tá? Presente no ano todo, bastante heterogênea, ou seja, diversificada. Seu aproveitamento econômico está ligado ao extrativismo de látex, castanhas e madeiras, ou seja, são típicas que a gente encontra nessas florestas, o que é feito de modo predatório. O que é a questão do predatório? A maioria são comercializados, tá? Esse tipo de floresta é encontrado na América do Sul, na África Central e na Indonésia, tá? Não pense que é só no Brasil que a gente só tem a floresta amazônica, tá? Mas principalmente porque tem outros lugares do mundo, como na África Central e na Indonésia, tá? Mas a maior que a gente tem, que é de exemplo, é a nossa floresta amazônica. E aqui a gente tem a floresta, o ecossistema de floresta tropical, né? A floresta tropical, né? Desenvolve-se nas baixas latitudes, em regiões quentes e úmidas e possui uma cobertura vegetal densa e contínua de folhas perenes também, novamente, né? São folhas que permanecem o ano todo, né? Então, há espécies que chegaram a atingir mais de 60 metros de altura, os solos são geralmente pobres, ou seja, não são solos férteis, e as vegetais retiram nutriente do humus, formado na decomposição de galhos, troncos e folhas. O que seria o humus? É o produto resultante desse material orgânico que é decomposto, tá? Decomposto pelos galhos, pelos troncos, pelas folhas. Esse tipo de vegetação existe na maior parte da América do Sul, tá? Na América Central e no centro e no sul da África, em Madagascar e no sul e sudeste da Ásia, tá? Aqui a gente tem uma representação também. E a gente tem a floresta temperada, né? A floresta temperada também é encontrada nas latitudes médias, sobretudo no hemisfério norte, é formada por espécies decíduas. O que é decídua, gente? É um tipo de planta que numa certa estação do ano perde suas folhas, geralmente nos meses mais frios e sem chuva, ou seja, as folhas elas caem, tá? Então é um período que acontece isso, é uma planta específica dessa região que as folhas num certo período do ano elas caem, tá? Que perdem suas folhas durante o inverno para suportar a baixa temperatura e a sequidão. E aqui a sequidão é um período quente, tá?
mais rigoroso. Então, as árvores são espaçadas, o solo é recoberto, né, por gramíneas, possui bem menos espécies que as matas tropicais. Então, elas apresentam principais árvores como os carvalhos, os bordos e as faias, né, que são vegetações típicas dessas florestas. As florestas temperadas também, elas são encontradas no leste dos Estados Unidos, no centro da Europa, nas ilhas do Reino Unido, no norte da China, nas duas Coreias, no sul do Japão, no sudeste da África do Sul, no sul do Chile, na Nova Zelândia e no sudeste da Austrália, tá? E aqui a gente tem o ecossistema de mangue, né? No ecossistema de mangue, a gente tem no nosso Brasil, tá? A região alagada nos litorais quentes, nas zonas pantanosas, além de estar situado na transição entre o mar e a terra firme, em locais onde a água é salobra. O que é a água salobra, gente? O que é isso? É água que apresenta mais sais dissolvidos, no caso cloreto, que a água doce e menos que a água do mar. Quando a gente fala que a água é salobra, é quando ela tem um pouquinho, ela não é nem tão salgada e nem tão doce, tá? Ela fica nesse meio termo. E principalmente também é quando o solo é lodoso e salgado. Como é o solo lodoso, gente? É assim, ó. É o resultado das águas trazidas pelos rios, tá? Que contém grande quantidade de argila e material orgânico. Em suspensão, contato com a água salgada, resulta na aglutinação e deposição desse material, formando o seu solo. Então, o solo lodoso é um solo úmido, salgado e pouco oxigenado. Então, devido a esse processo, né, das águas que são trazidas do rio, e nessa quantidade, com esses nutrientes, faz com que o solo fique assim e seja típico de mangue, tá? Por isso que a gente percebe que aquele solo meio pastoso, tá? Meio salgado, tá? Devido a essa aglutinação, devido a esse processo. Além disso, a vegetação típica também é chamada de mangue e a arbustiva, tá? A gente tem dois tipos de mangue. A gente tem esses mangues com essas esporas, né? Bem grandes, e a gente tem aqueles outros que são, não sei se vocês já perceberam, mas quem já foi em mangue, a gente percebe que são dois tipos. Os outros são como se fosse no solo, né? Nesse solo parece umas pontinhas. Se eu não me engano, é um tipo de mangue pneumatophorus, que é o nome desse tipo de vegetação, tá? E aqui a gente tem uma imagem trabalhando representando o mangue. A gente tem esse ecossistema que se faz presente na América, tá? Aparece nas formações arbustivas típicas de regiões intertropicais, onde há alternância, né, bastante definida entre as estações de chuva e as secas, tá? Então, existem algumas árvores e vegetação rasteira. A savana ocorre em uma área extensa no continente africano, principalmente. Aparece no Brasil central, né, com o nome de cerrado. Por isso a gente percebe a vegetação é típica, mas no Brasil ela tem uma outra denominação, tá? Apresentando formações abertas, a cerca do cerrado geralmente é utilizada a criação de animais para a plantação, principalmente de soja. Além da savana, a gente tem os desertos também, tá? Que apresenta variações na temperatura e a aridez acentuada. As poucas espécies existentes, elas são chamadas de xerófilas, ou seja, são plantas adaptadas à seca, tá? São geralmente herbáceas com um ciclo de vida muito curto, tá? Então, a gente tem esses ecossistemas. E aqui a gente tem a ação antrópica, né, gente? Aqui é o nós, ser humano. Introduzir o que seria a ação antrópica. Quando a gente fala de ação antrópica, é a ação do ser humano, tá? Introduziu novas formas de interferência na natureza, em especial nas coberturas vegetais, que se apresentam muito diferentes da original por causa da ocupação humana nos lugares desde seu surgimento até hoje, tá, gente? Então, à medida que a sociedade humana ela se organiza, os elementos da natureza também vão sendo reorganizados, vão sendo modificados, tá? Mas elas vão sendo modificadas e reorganizadas por quê? E por quem? Principalmente pelos instrumentos de trabalho, tá? Pelo trabalho humano, pelos utensílios. Então, a forma como a sociedade se organiza, isso também vai decorrer também, principalmente na transformação da paisagem
e principalmente na transformação do ambiente, tá, gente? Então, a sociedade, ela utiliza elementos da natureza, através do seu trabalho, principalmente fazendo o quê? A geração de energia, tem a questão do alimento. Então, passaram a construir matérias-primas para a fabricação de produtos manufaturados e industrializados. Então, se antigamente eu tinha uma certa... a minha ação no meio ambiente não agredia tanto, né? Hoje não. Hoje a ação antrópica, ela cresceu de uma forma muito grande. Nós, seres humanos, não temos mais limites pelas nossas ações, né? A gente percebe isso pelo grande desmatamento, pela situação que a gente se encontra hoje, porque eu acredito que pelo que a gente se encontra hoje, tá? Pelo esse momento que a gente está vivendo, isso também é parte da ação antrópica, pela ação do ser humano. Então, é uma forma da gente repensar, tá? Repensar nisso tudo. E é assim, dependendo da nossa ação, da ação antrópica, o homem ele reorganiza o espaço, ele transforma o espaço e principalmente transforma esse meio ambiente, esses ecossistemas. O principal ecossistema aqui que a gente encontra que está mais desmatado, principalmente são as florestas tropicais e as florestas equatoriais, como exemplo a floresta amazônica, que vem sofrendo esse processo de desmatamento e devastação, tá? A gente tem uma atividade que eu quero para vocês na página 71, tá, gente? Que é a questão 1 e a questão 3. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente à questão, vocês podem estar me mandando mensagem, que a tia vai estar aqui até o momento da hora. Não esqueça de fazer atividade, porque é muito importante, tá? Então, até a próxima aula. E um beijo a todos e fiquem bem.